Olá, meu nome é Valesca. E eu sou João Vinícius. Nós somos do grupo Pet Odonto, da Faculdade de Odontologia de Araraquara, e vamos apresentar o trabalho Plantando Saúde na Horta Coletiva da Zona Norte da cidade de Araraquara, com o eixo temático Indissociabilidade da Tríade. Bom, o Pet Odonto, enquanto um programa de educação tutorial, ele tem como seus principais pilares a extensão, sendo que essa deve abranger a sociedade como um todo e ajudar aqueles que mais necessitam. O objetivo desse nosso trabalho é educar, motivar e orientar as crianças que são frequentadoras da horta comunitária e ajudar elas a adquirirem hábitos corretos, tanto de higiene bucal quanto de higiene geral, além de uma alimentação saudável. Tudo isso por meio de atividades lúdicas e recreativas. Vale frisar também que este projeto, além de atender ao ensino e à pesquisa, ele tem um vínculo estreito com a extensão universitária, pois ele proporciona um íntimo contato entre os estudantes e a comunidade a qual a universidade está inserida. Após diversas reuniões, estabelecemos que seria mais favorável promover a educação em saúde bucal em regiões desfavorecidas e fundamentado durante a primeira infância. Dessa forma, o nosso público-alvo eram as crianças e os seus responsáveis. A partir das redes sociais, soubemos de um projeto que é denominado Horta Comunitária da Zona Norte, que ocorria no bairro Vale Verde, que fica localizado na periferia de Araraquara. Assim, a nossa pesquisa teve início em fevereiro de 2018 e foi finalizada em novembro de 2019. E o estudo foi desenvolvido por meio de sessões de educação e motivação em 49 crianças inicialmente. Aplicamos dois questionários direcionados às crianças, um no início das nossas atividades e o outro ao final. Realizamos também exames clínicos com espátulas de madeira à luz natural. E durante as nossas visitas, que ocorriam sempre aos domingos, foram realizadas brincadeiras, jogos, gincanas e demais atividades recreativas para ajudar as crianças a aprenderem de uma forma lúdica e dinâmica. E além disso, com o auxílio do escovódromo, que foi cedido pela prefeitura da cidade, realizamos também uma escovação supervisionada e a distribuição de kits de higiene, que foi oferecido pela Colgate. Temos algumas imagens, né, das nossas atividades, tanto das nossas palestras, em que a gente ensinava as crianças a forma correta de escovar os dentes, a passar fio dental, quanto dos teatros de fantoches e alguns jogos que levávamos para elas. Os resultados eles foram obtidos a partir da aplicação do segundo questionário final. Porém, se vocês vão notar, entre azul ou violeta, que são os referentes ao questionário, e o Bordeaux, que são referentes ao questionário final. E essa disparidade é o número de participantes que responderam ao questionário, por conta da diminuição ao longo do tempo das crianças que eram assíduas onde no Violeta eram 49 inicialmente que responderam o questionário, e já no Bordeaux, somente 18 crianças. Porém, ainda assim, a gente teve resultados muito positivos. Como a Valesca disse, a gente realizou os exames com as espátulas de madeira, e esses exames, eles responderam a pergunta 1 do nosso questionário, que foi dividido em dois gráficos. O primeiro gráfico, 1, ele fala sobre a questão da atividade de cárie, onde a gente fez meio que como se fosse um score, uma pontuação em cima disso, para dividir as crianças. E foi muito satisfatório, porque no começo tinha muita criança com cárie, em relação, se a gente for comparar, ao final. Então, deu para perceber que a nossa relação na questão de saúde bucal com essas crianças melhorou, que elas estavam se cuidando mais, que elas estavam escovando mais os dentes. E na segunda, foi uma questão sobre maloclusão, que também a gente teve uma melhora se a gente for fazer a comparação de números. O gráfico 3, ele fala sobre o número de residentes nas casas. E o gráfico 4, sobre todos têm escova. Se todos na casa têm escova. E o gráfico 4, ele é até um pouco chocante pra gente, porque 50% das crianças não tem escova individual. Então, muitas vezes, dividindo com irmãos, com os pais, ou até mesmo com a família toda. O que para a saúde bucal da criança e até mesmo do adulto pode ser prejudicial. A pergunta 5 foi sobre se as crianças comiam ou doces e com qual frequência. E a pergunta 6, se elas já tinham ido ao dentista. Uma pergunta que a gente teve um feedback muito positivo, porém ela entrou em um contraste muito grande com o gráfico 7, que foi o do porquê elas... Enquanto muitas crianças tinham ido ao dentista, o que pra gente foi bom, 22% dessas crianças tinham ido ao dentista para fazer a prevenção, o mais correto.
enquanto 50% dessas crianças tinham dentista ou por dor de dente ou por cárie, o que para a gente já é uma perca. Na pergunta 9, na pergunta 8, a gente entra dentro do âmbito do se você não dor nos dentes, o que foi uma pergunta também que assustou um pouco a gente, muitas crianças estavam apresentando dor de dente. E na pergunta 9, se a criança sabia escovar os dentes. Porém, essa pergunta 9, ela é muito feliz, porque a maioria das crianças, como a gente fazia a escovação guiada, com os fantoches, elas sabiam fazer, elas queriam mostrar pra gente, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz com os resultados. No gráfico 10, ele fala se a criança sabia o que era cárie, e a maioria, se não quase todas as crianças sabiam o que era cárie. Porém, a maioria delas, como você pode ver no gráfico 11, não sabiam o que era placa bacteriana. Às vezes, por ser um termo um pouco mais complicado, elas tinham um pouquinho de dificuldade de lembrar. No gráfico 12, a gente perguntava se elas sabiam quais alimentos faziam bem aos dentes, os alimentos cariogênicos e não cariogênicos, e a maioria delas, assim, esmagadoramente, a maioria sabia dizer pra gente, por conta também de uma dinâmica que a gente fez com as crianças, esse refrigerante, ele é ou não é cariogênico? E eles saberem diferenciar por meio dos nossos ensinamentos. Enquanto na questão 13, a gente usou de uma forma lúdica, que era uma demonstração com personagens, se o personagem estava feliz, triste, para falar enquanto ela se sentia em relação aos próprios, se ela estava feliz, triste ou indiferente. Na discussão, a gente teve aquela pequena disparidade em relação à assiduidade das crianças. Isso se deve muito ao estímulo que tentando passar até mesmo para os responsáveis, porque muitas vezes a criança queria ir, mas o próprio responsável não levava ou não tinha tempo, e infelizmente isso acabou impactando na nossa pesquisa. Na conclusão, a gente ficou muito feliz que a gente infelizmente encerrou a pesquisa, mas que a gente vai continuar com o projeto de extensão, porque ele insere o petiano num contexto muito diferente do que a gente vive, do que a maioria dos estudantes de odontologia foram criados. E dentro daquele contexto, a gente aprende muito com os moradores da comunidade, com a galera da horta, com as crianças. Isso incentiva o nosso próprio crítico reflexivo, até mesmo em relação a nós mesmos, a como devolver para a sociedade o que ela faz para a universidade, que é o pacto que deve existir, e sobre também o programa de educação tutorial impactar na sociedade. E como disse Saliba e colaboradores, existe uma estreita relação entre a cárie dentária e os problemas sociais. Porque se a gente fosse olhar em outros lugares, as crianças já teriam um pouco mais de conhecimento, devido a uma melhor educação, a todo um contexto socioeconômico. E aqui são nossas referências, e eu peço muita atenção. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato por e-mail.